Olá pessoal, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo de analisando carteiras aqui no canal. Para você que é novo e não me conhece, eu me chamo Nadiele e esse é o canal CLT Investidora. Nesse canal eu compartilho aí principalmente a minha jornada no mundo dos investimentos. E hoje eu vou analisar a carteira do Francisco Sanches. Francisco tem como objetivo da carteira dele renda passiva com foco em dividendos e também está investindo para aposentadoria aí com foco no longo prazo. Ele investe entre 1 e 2 anos, então tá aí parecido comigo o tempo, né? Ele também é CLT, a profissão dele hoje é segurança, ele tem 34 anos, ele não colocou ali o valor de aporte mensal, mas a gente consegue ver no histórico da carteira dele mais ou menos quanto que ele aporta mensalmente, e tá entre aí 300 a 500 reais, tá? Por mês. Coloquei aqui a carteira dele desde o início, tá? Então, eu já de cara percebi que a carteira dele é bem parecida com a minha, tá? Em relação aqui aos percentuais, né? Que ele tá dividido. Então, aqui a gente vê que ele tem quase 50% da carteira dele em fundos imobiliários, ele está com 18%, quase aí 20% em ações, ele tem 15% em renda fixa, outros 12% em estoques, também tem ali 5% em ETFs internacionais e tem uma pequena parcela ali em REITs também, tá com uma exposição ao exterior bem interessante aqui, né? Olhando aqui desde o início da carteira dele, gente, lá em julho de 2023, ele começou pelo menos um ano antes de mim aí, né? Então ele tá com um pouco mais de 2 anos investindo. Ele começou ali em julho de 2023, olha só, gente, com R$ 126. Esse foi o valor de aporte inicial dele e foi subindo gradativamente. Ó, depois ele deve ter colocado mais cento e poucos, foi subindo de pouquinho em pouquinho. E aqui a gente consegue ver que teve um salto aqui, né? Entre outubro e novembro ele teve um salto de 9 mil para 11 mil. E hoje ele está aí com o valor de R$ 11.825 aplicados, um saldo bruto de R$ 11.951,41, uma variaçãozinha positiva aí de 1,07%. Mas a gente observa aqui que a rentabilidade dele está em 15,64, uma rentabilidade bem bacana, né, gente? Vindo aqui para baixo, olhando os ativos dele, então a gente vê que ele tem 10 ativos em ações, tá? Um valor aí total de R$ 2.211,84, tá? Com a variação positiva, né, de 7,42%. A gente observa que a meta dele aqui é 25% em ações, ele tá com 18%. Então ele tem VEG, BB Seguridade, Vale, Banco do Brasil, Engie, Klabin, Petra, Leve, Itaúsa. Ele tem algumas ações parecidas com a minha. Ele tem alguns preços médios aqui um pouquinho elevados, né? Mas, de modo geral, ele está com uma variação positiva, algumas ações com uma variação negativa, mas ele acho que ele aproveitou bem aí o momento de entrar, né? Em relação aos fundos imobiliários, ele está com 12 ativos, né? Tá com valor aí de R$ 5.701,57, tá com uma variaçãozinha negativa de menos 5,86%. Ele tem MXRF11, Kizu, Gari, XPCA, Vigia, BTCI, XPML, HGLG, VGHF, ALZR, GGRC e KNSC, né? Também alguns com a variação negativa, tá? Alguns aqui eu não conheço, outros eu até tenho, inclusive, na minha carteira. Mas tá com uma variaçãozinha negativa aqui na carteira de fundos imobiliários, né? De ETFs internacionais, ele tá com 2 ativos, R$ 696,16 aplicados. Tá com variação aí positiva de 6,2%, ele tem o IVV e o TFLO. Em relação aos REITs, ele tá com esse STAG aqui também, STAG eu também não conheço, tá com um valorzinho bem insignificante, né, de R$ 48,53, mas tá com variação bem positiva de 13,35%. De estoques, ele tá com 9 ativos, né, tá com valor aí de R$ 1.490,64, 22,52% de variação positiva. As estoques aqui, a maioria, né, com a variação positiva. Além de você ter ganho nesse sentido, você também tem o ganho aí com a valorização do dólar. Olha só que interessante aqui, a Google, né, tá com uma variação bem interessante aí de quase 90%. Renda fixa, ele tá com um ativo, um CDB, né, do Banco Inter, 100% do CDI, tá com valor aí de R$ 1.802,67. Acredito que esse seja
o caixa dele, né? Dando uma olhadinha aqui nos gráficos, né? O gráfico de rentabilidade dele tá batendo aí quase que o CDI, batendo a inflação. Vamos dar uma olhada aqui no Ibov, não, Ibov não, mas aí tá com a rentabilidade bacana, né, gente? Dos últimos 12 meses, tá com a rentabilidade de 12,51%, bem interessante. Em relação à composição total da carteira dele, a gente consegue ver que tem uma certa pulverização aqui, tá, gente? Alguns ativos representam muito pouco na carteira dele, em contrapartida, outros ativos representam um pouco mais na carteira dele, né? Então, o que mais aqui está representando na carteira dele hoje é o CDB, né, do Banco Inter, né? E enquanto que algumas ações aqui, principalmente estoques, estão bem defasadas aqui na carteira dele, né? Então, eu sinto uma certa pulverização aqui, tá? Em relação à exposição exterior, né? Ele tá com quase 20%, bem bacana, acho bem interessante a gente ter pelo menos até 30% de exposição exterior, né, na nossa carteira, para poder dar essa protegida. Inclusive, se a gente observar ali, a maioria dos ativos dele que estão realmente valorizados são os ativos do exterior, então faz muito sentido, acho bem interessante isso. Em relação aqui à posição das ações no tocante aos setores, né, ele tem aí 27% de financeiros, materiais básicos 21%, bens e indústria 14%, saúde, utilidade pública. Então, assim, tá bem diversificado, eu gosto disso, acho bom manter assim. Em relação aqui aos fundos imobiliários, ele também tem 42% em fundo de papel, um pouco superior. Eu não concordo muito, eu acho que deveria ter mais em fundo de tijolo do que em fundo de papel, mas ele tem aí fundo de papel 42%, fundo de tijolo 22%, fundos de fundos ainda tem bastante, né, 20%, e outros 14%, né. Aqui em relação ao segmento, ele tem Fiagros 14%, logísticos 6%, shopping 5% e híbridos ali 44%, né, é o que mais representa. Hoje a carteira dele está bem concentrada em MXRF11, né, e também no Kizu, enquanto que alguns outros fundos aqui estão mais representam menos, né, na carteira dele. Em relação às estoques, né, que ele tem bastante estoques, achei bem interessante isso. Ele investe ali no setor de tecnologia, serviços financeiros e outros. Aqui, em relação aos estoques, dá pra ver que ele tá com um balanceamento até ok, né? Então, aí, até 200, de 100 a 200 reais, né? Em cada ativo. Então, acho que tá ok, assim, tá bem balanceada aqui a carteira de estoques dele. Uma coisa que eu achei bem interessante é que dá pra ver que ele não faz muitas movimentações na carteira dele, tá? Então, acho que a última venda que ele teve ali foi do Vino, em maio, e depois ele realmente não faz muitas movimentações. Eu acho isso bacana, tá? Principalmente para uma carteira mais jovem, mais iniciante, que não se faça tantas movimentações, e isso é um ponto positivo aí para ele. Vamos dar uma olhada aqui nos proventos dele. Olhando aqui desde 2023, olha, ele começou recebendo 26 centavos, gente, olha que interessante. Depois foi aumentando, fechou ali 2023 com 37,93. Depois, em 2024, já subiu para 386, já teve um retorno bem bacana. Em relação a 2025, ó, já está com R$ 732,85. Que eu acredito que eles considerem, tá? As estoques aqui, né? Os rendimentos, eu não sei como é que ele faz nesse sentido, ó, mas dá para ver que tem várias estoques que realmente pagam dividendos e o investidor 10 ele considera aqui como em reais, né? Então, isso aqui também é uma coisa importante se verificar. Mas ele tá tendo um rendimento bem bacana, tá, gente? Eu acho que tá sendo bem interessante, ó. Dá pra ver que várias estoques estão pagando aqui na carteira dele. Coisa pouca, né? Mas isso aqui já soma um rendimento aí. Mas ele teve um valor aí de R$ 732. Então, parabéns, a rentabilidade da carteira dele tá bem interessante. Bom, pessoal, então as minhas considerações. Eu achei essa carteira um pouco pulverizada, tá? Considerando o valor que ele tem aplicado. Uma coisa que eu acho que faz sentido falar aqui é em relação a ter dois ativos que investem basicamente no mesmo índice ou nas mesmas ações. Por exemplo, ele tem ETF internacional, ele tem ali o IVV, né? Que investe aí nas 500, né, no S&P 500, replica o índice do S&P 500, que é as 500 principais ações lá da Bolsa dos Estados Unidos, e ele também investe em ações separadamente. Para mim, isso aqui não faz muito sentido, tá, pessoal? Eu acho que
ou ele investe tudo em ações, ou ele investe tudo em ETFs. Para mim não faz sentido ele ter ETFs e ações, né, estoques no caso, na carteira dele. Talvez repensar essa questão aí e deixar tudo no mesmo tipo de ativo, tá? Em relação à quantidade, né, de ativos que ele tem, eu acho que ele tá um pouco com a carteira um pouco pulverizada, né? Como eu falei para vocês ali, ele tem ativos que representa 0, alguma coisa na carteira e outros representando 17%. Então, dá uma rebalanceada nesse sentido, talvez vender alguns ativos e aplicar em outros que ele goste mais, né? E pensar nessa questão de dar uma enxugada aí na carteira dele. Eu percebo aqui que ele não tem as metas definidas, eu não sei qual que é, né, o percentual ideal que ele deseja em cada ativo. Eu acho importante fazer essa definição para ele conseguir se manter, né, dentro dos percentuais ideais. Então, considerando esse contexto, né, da carteira dele, eu vou deixar aqui uma sugestão, tá, de percentuais ideais. Então, eu vou deixar aqui a sugestão, tá, de percentuais aí para cada ativo na carteira dele, já que ele não tem definido ainda, mas considerando que ele gosta, né, que o foco dele é em dividendos, deixar aí um percentual maior em fundos imobiliários, né, 40%. Em ações também é importante considerar, tá, as ações que ele tem na carteira são ações que realmente pagam dividendos, então faz sentido talvez aumentar a posição em ações, até considerando que as ações elas têm um grande percentual de crescimento aí em relação à valorização, então também faz sentido manter. Então, talvez aumentar um pouquinho a posição. Renda fixa, deixar 10%, né? Se for o caso, aumentar um pouquinho, diminuir aqui, talvez 25% em ações e 15% em renda fixa, né? Se ele preferir. E manter ali os 20% no exterior, obviamente fazendo essa escolha entre stocks ou ETFs. Como as stocks dele estão bem valorizadas, né? Algumas ali estão até em oportunidade, estão abaixo do preço médio dele, talvez seja interessante ele realmente fazer essa alocação, né, do que ele tem ali em ETFs internacionais, deixar nas stocks, que elas estão performando bem ali na carteira dele, né? Bom, pessoal, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Vou deixar aqui nos comentários fixados o link do formulário para se você quiser participar aqui também do quadro de Analisando Carteiras, preencha esse formulário. E é isso, pessoal, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!